Oi, gente, tudo bem? Bom, chegamos no quarto dia do desafio Diálogo Interno e para mim é um dos mais importantes, porque aqui a gente aprende a quebrar o ciclo, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a importância das emoções no diálogo interno. E para isso, a gente vai ter que entender a neurofisiologia das emoções. Sabemos que existe um mecanismo que se chama psicossoma, que é a comunicação entre o corpo e a mente. Então, quando acontece algo na nossa mente, o nosso corpo sente. Quando acontece algo no nosso corpo, a nossa mente sente. Então, eles são interligados. E todas as nossas emoções, elas estão guardadas no nosso corpo, ou seja, no sistema nervoso central. Então, as nossas crenças estão armazenadas no nosso sistema nervoso central. Elas estão gravadas no nosso sistema nervoso central. E muitas vezes, por condicionamento, o nosso corpo responde antes da nossa mente. E para quebrar esse ciclo, a gente precisa entender esse condicionamento. Tem emoções que nos causam, todas as emoções, elas nos causam reações fisiológicas. Aquelas emoções negativas, elas nos geram uma aceleração do nosso sistema. Elas nos deixam com o corpo bastante acelerado, muitas vezes a gente fica trêmula, a respiração fica curta, ofegante. Já quando a gente tem emoções como tranquilidade, segurança, amor, o nosso sistema nervoso central, ele fica equilibrado, ele fica em estado de coerência. E nesse estado de coerência, que são estados de presença, estados de calma e principalmente de segurança, a gente consegue acessar com mais facilidade uma parte da nossa mente que possui uma inteligência maior, tá? Que é a nossa consciência. Mas voltando para a mente, o nosso sistema nervoso central, ele também está preparado para nos defender. Então, nos primórdios da humanidade, a gente tem que entender um pouco da nossa herança ancestral, lá do que os homens das cavernas viviam e que evolutivamente eles nos deixaram uma informação, né? O homem, para poder se alimentar, ele tinha que caçar. Aí, para caçar, ele tinha que sentir coragem, raiva, né? Medo. O medo para saber a hora de parar e se defender. E o organismo dele condicionado já acabava produzindo muito mais suco gástrico. Então, quando ele recebia aquela carne, ele já tinha condições de digerir. Por isso que as pessoas que têm tendência a ser nervosas, ansiosas, costumam somatizar nessa região do corpo, né? No sistema gastrodigestivo. Mas então, quando o homem sentia perigo, sentia medo, sentia ameaça, o sistema dele, o sistema nervoso central dele se preparava ou para lutar, para se defender, ou para fugir, medo, ou raiva ou medo, né? Ou luta ou proteção. E isso gerava uma fisiologia. Só que hoje em dia, os nossos medos, né, ou melhor, os nossos perigos já não são mais o mesmo, né? Não é uma fera, alguém que a gente tem que lutar. São os perigos da vida moderna, que muitas vezes medo de assalto em cidade grande, medo de uma conta para pagar da fatura do cartão de crédito, um filho que sai à noite, a mãe fica ansiosa, preocupada, medo de sofrer um acidente. Só que todos esses medos, todas essas emoções, elas causam uma reação fisiológica. E essa reação fisiológica faz com que a gente ou lute ou se bloqueie, quando essas emoções são negativas, né? E aí, quando a gente se bloqueia ou quando luta, a gente está reagindo a uma emoção e não a situação como ela é. E não a realidade. Então, aí que a gente fica preso em ciclos. Porque há uma crença de que existe um risco
Vem um pensamento automático, vem uma emoção negativa e o corpo bloqueia, ou atacando ou se defendendo. E nesse modo, a gente não cria a vida que a gente quer ter. E a gente fica preso em padrões. Então a gente vai pedir ajuda para o corpo, para a neurofisiologia do nosso corpo, para no momento certo, no pensamento automático, a gente já corte esse padrão. Como? Através da respiração. Eu vou agora ensinar no fim desse vídeo uma técnica de respiração. E aí, quando eu consigo dominar o meu corpo através da respiração, eu tenho clareza para pensar, eu acesso a sabedoria do meu subconsciente, eu tenho mais acesso a ela. E eu tenho clareza, e a minha mente pensa estrategicamente. E no momento em que eu tenho clareza e eu penso estrategicamente, eu consigo ver alternativas para aquele pensamento e acabo quebrando aquelas crenças. Então, quando a gente está lá na crença, no pensamento automático, quando vai para o corpo, vai a reação fisiológica. Aí a gente respira, toma consciência, volta a ter clareza e questiona. Então, como que é essa técnica, né? Quando o nosso corpo interpreta que nós estamos em perigo, a gente fica com uma respiração mais ofegante e começa a lutar ou se defender. Aí já não tem mais inteligência. Então, como que eu quebro isso? Respirando, puxando em 4, segurando em 2 e soltando em 6. Depois, isso vai ficando tão automático que hoje eu já faço assim, ó, eu puxo em 4 e solto em 6. No momento em que eu solto em 6, ou seja, a minha expiração é mais longa que a minha inspiração, eu aciono o meu nervo vago, que é o nervo responsável pela tranquilidade. E eu comunico através dele o meu cérebro que eu estou calma, que eu estou segura. No momento que eu estou segura, eu consigo pensar estrategicamente. Então, qual é o desafio de hoje? Identificar o pensamento automático, quando começar a ir para a emoção, respirar até se sentir tranquila e dizer, mas eu posso pensar melhor, eu sempre posso escolher outro pensamento, eu sempre posso pensar melhor. O que eu quero pensar em relação a essa situação? Então esse é o desafio de hoje. Tchau e até amanhã.